Dando continuidade ao curso de modelagem sísmica de propriedades de rochas, nessa videoaula a gente vai ver o modelo convolucional, né, como ele é construído e algumas aplicações. Então, na primeira parte, né, desse curso, a gente viu uma introdução com relação aos parâmetros elásticos de propriedades de reservatórios, depois os limites de física de rocha, assim, Strickman, limite de rios, void de rio. E a gente viu a substituição de fluido usando as equações de Gasman, usando as equações de Maffitt, quando não temos a informação da velocidade cisalhante, né, o modelo regular e o modelo PET, né, o modelo irregular, como que a gente utiliza esses modelos para a solução de fluido. Depois a gente viu a importância e a estimativa da velocidade cisalhante, né, é, alguns ajustes, algumas equações para essas estimativas, né, como que elas foram propostas a partir de Greenberg Castanha, né, e uma série de outros autores. A gente fez um estudo de caso, né, obtendo tanto no arenito quanto no folheto, e comparando, né, os valores, esse perfil estimado com relação ao medido e com relação aos parâmetros, usando valores da literatura. Depois a gente viu os modelos de física de rocha, né, os modelos de contato, né, ou do meio granular efetivo. A gente viu o areia soft, areia stiff, areia de cimento constante, areia de cimento de contato. E aí, encerrando esses modelos de física de rocha, nós vimos os modelos de inclusão, né? O de Custer e Thompson, depois o modelo de DEM, a proposta de Shu e White, né? Shu e Payne, e aí, por fim, nós vimos o artigo do Fournet, né? Onde mostra uma aplicação desse modelo de inclusão, né? Ele usa uma metodologia um pouco diferente, aplicando em 4 conjuntos de dados, né, em especial as coquinas e os esferotitos do pré-sal. E sempre a gente estava analisando isso tudo em conjunto com gráficos diagnósticos, né, com os templates, sempre relacionando propriedades e reservatórios com os parâmetros elásticos. Agora, na segunda parte, a gente vai ver nessa primeira aula os modelos, a modelagem do traço sísmico, né, no caso para zero offset, que a gente vai se concentrar inicialmente. Então, a gente vai mostrar o modelo convolucional e as suas aplicações. Aí depois, na semana seguinte, a gente vai ver a modelagem do Guedes. Aí, antes de entrar, né, nas relações de modelagem sísmica, né, do Guedes e do traço, né, e correlacionar isso com os modelos de física de rocha, né, com a geração, né, dos catálogos sísmicos, que é o que a gente quer obter no final, eu tenho que preparar uma ou duas aulas sobre as classes de AVO. Né? Não tem como eu passar para já direto para essa modelagem sem revisar ou sem definir melhor, né, essas classes de AVO. Lembrando que o nosso objetivo aqui é somente trabalhar com os dados de postos. Né? A gente não tem o objetivo de passar isso para o volume. Então, nosso curso aqui ele vai se concentrar nessa modelagem do traço usando informações dos postos. Então, por que a gente usa, né, o modelo convolucional, né, o modelo de reflexão em uma camada? Para que a gente usa essa modelagem entre interface entre dois meios? A gente usa porque a gente quer ver qual né, como que se comporta o traço com relação à folheira e areia, a intercalação desses folheiros dessas areias, com diferentes porosidades, o aumento de porosidade, o que isso vai causar na amplitude sísmica, né, para a identificação do contato, né, se tem ou não sensibilidade, né, com relação a essa da mudança de fluido, né, do óleo para a água ou do gás do óleo para a água, né? Então, será que com essa passagem
vai gerar-se uma reflexão, e essa reflexão ela vai ser sensível, né? Ou ela vai ser de um valor de amplitude igual ao do ruído. Então, a gente também quer analisar como é que vai ser o comportamento dos traços com relação a diferentes níveis de saturação. A gente tem reservatório com 80% saturado de gás. E quando tiver 20% de gás, será que o comportamento desse traço ele vai ser o mesmo? Com relação às espessuras, né? Analisar os modelos pinch-out, né? Os modelos de acunhamento, como que é como é como que é a resolução sísmica, né? Até que espessura nós conseguimos ver. Então tudo isso, né? Todos esses tipos de análise, né, a gente faz a partir da modelagem do traço, né? Ou sintética, ou já direto com os dados dos poços, né, com os perfis. Lembrando que para fazer essa modelagem, como a gente está considerando o modelo isotrópico e elástico, então quais são as informações que a gente precisa? São os perfis de velocidade compressional, velocidade cisalhante e densidade. Quando a gente está trabalhando somente num D, porque as informações que a gente vai precisar é apenas do perfil VP e da densidade, obtendo assim a impedância acústica. E o que são necessários, né, para realizar tais modelagens? Então, como eu já comentei, são necessários os perfis, né? Além dos perfis, a gente precisa ter a wavelet, né, o pulso sísmico, e além do pulso sísmico, nós precisamos definir, no caso do Guedes, qual é até que ângulo de incidência que nós vamos realizar essa modelagem. E aí, no final, o que a gente quer obter, né, é analisar as propriedades reservatórias dos parâmetros elásticos. Né? E de que forma? Usando os modelos de física de rocha que nós vimos nas aulas passadas. Então, aqui a gente tem o esquemático, né, duas camadas, a interface entre essas duas camadas. Aqui nós temos a incidência normal. Quando nós temos a incidência normal, parte da onda é refletida, a outra parte é transmitida, como onda P. A gente não tem aqui conversão de onda S. Já quando a gente tem um ângulo, né, com relação a essa incidência, a gente vai ter aqui tanto a onda P transmitida, quanto a onda S convertida e transmitida, e as ondas P e S refletidas. Né? Aqui é a P e aqui é a S. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Como que é as equações de Zorbit e suas aproximações, aonde a gente utiliza para a análise do AVO, mas hoje a gente vai se concentrar aqui apenas na incidência normal. Então, a equação para a amplitude da onda P refletida, ela é especialmente simples para a incidência normal. Então, para que o RPP, θ igual a zero, né, para a incidência normal, nós temos aqui que a refletividade ela é calculada fazendo a diferença, né, aqui do produto da velocidade pela densidade da camada seguinte pela camada atual, dividido isso pela soma das duas impedâncias, né, como está mostrado aqui. Então, nada mais é do que a diferença das impedâncias dividido pela soma dessas duas impedâncias. Então, para RPP, para o módulo de RPP menor que 0,4, nós podemos aproximar essa função da refletividade como sendo aproximadamente meio de ln do logaritmo da impedância da camada posterior minha, dividido pela camada atual. Quando a gente olha aqui no gráfico, essa aproximação, né, dessa equação, representado aqui por essa equação, a gente vê que entre menos 0,4 e 0,4 dos valores aqui do coeficiente de RK, realmente a aproximação ela é muito boa. A gente tem uma aproximação
com relação aqui à curva preta, que é utilizando essa equação, só que ela é transcrita aqui em função da impedância, então apenas passou essa função aqui para em função aqui da impedância, né, da razão entre as impedâncias, né, para obter aqui então esse eixo Y, né? E aonde o RPP ele é representado aqui pelo RK. Então, mostrando aqui, né, que essa seria, a curva preta seria a partir dessa equação, da equação, digamos, sem utilizar a aproximação, e aqui a curva vermelha já é utilizando essa aproximação. Essa aproximação a gente acaba utilizando ela para, por exemplo, fazer a modelagem direto por ela, né, porque em casos práticos, a gente sempre vai sempre vai respeitar isso daqui, esse RPP menor que é 0,4, né, a refletividade, raras exceções que isso possa dar maior. Então, a gente pode utilizar na modelagem essa equação direta, né, mas a gente acaba utilizando muito isso para realizar a inversão. Então, a gente precisa de um modelo. Então, a gente acaba utilizando esse modelo aqui, e aí depois a gente vai fazer o processo inverso para sair do traço, para sair do traço sísmico e obter a impedância, né? No caso, pensando na inversão acústica. A partir dessa equação aqui, a gente pode isolar aqui a impedância e aí, a partir disso, obter a impedância a partir da refletividade. Então, se a gente trabalhar essa equação aqui, isolando a impedância, a gente chega nessa equação. Então, aqui eu estou considerando somente a impedância relativa, então ela vai ser igual a um somatório, né, ou uma integral. Então, um atributo que a gente pode tirar direto da amplitude ou da refletividade é apenas fazendo a integração do traço, né, ou o somatório desse traço. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente tem é uma impedância relativa, né? Então, ou a gente pode fazer isso direto do traço, aí a gente não vai ter um ganho de frequência ao fazer esse somatório, essa integração, ou a gente pode fazer uma deconvolução, obtendo assim a função refletividade, e aí sim realizar essa integração desse traço. E aí a gente estaria aí ganhando um pouco de conteúdo de frequência no processo da deconvolução, né? Então, esse é um atributo que tem, né, na maioria dos softwares comerciais, que em alguns casos chama-se impedância relativa. E aí a gente está fazendo o quê? Está saindo, então, de propriedade de interface e obtendo aqui uma propriedade de camada, né? A gente vai ver mais para frente, né, como que isso, a partir de um traço modelado, como que ele fica quando a gente faz esse processo aqui. Então, por que a modelagem 1D baseada em dados expostos ela é importante? Então, ela pode ser usada para calcular um único traço com incidência normal ou gather, né, com diferentes ângulos de incidência, simulando ali esses ângulos e analisando como é que está a amplitude com relação ao offset, né, se tem ou não algum tipo de anomalia VO. E se tem, qual seria o outro cenário, né? Se a partir do outro cenário teria também essa anomalia ou mudaria de anomalia. Ela é importante para a amarração post-sísmica, né? É fundamental a gente ter essa amarração na caracterização de reservatório ou para interpretação. Então, a gente utiliza esse modelo apenas com incidência normal para poder fazer essa amarração post-sísmica, que não é o objetivo dessa disciplina também, entrar em detalhes dessa amarração, aí já seria uma outra disciplina. São úteis para entender como a resposta sísmica depende do conteúdo de frequência dos dados. Então, essa modelagem a gente pode variar o nosso conteúdo de frequência para poder analisar como é o comportamento do traço, com uma wave com frequência de pico igual a 30 Hz, igual a 20, né? Ou baseado na estimativa da wavelet
o dado sísmico, né? A partir disso, a gente pode fazer um estudo, ver se nós temos resolução para a identificação do reservatório, né? Para a espessura, de acordo com a espessura do reservatório, né? Ou até que espessura nós temos essa resolução. E aí analisar se a gente precisa fazer um reprocessamento desse dado, se é possível conseguir um conteúdo de frequência maior a partir do reprocessamento, ou se técnicas de pré-condicionamento, né, pós-processamento, possa também aumentar essa resolução. Também tem condições, né, o nosso dado, o tipo de aquisição que foi realizada, realmente identificar o reservatório naquela espessura. Pode ser útil também para verificar quais unidades geológicas podem ser resolvidas com dados sísmicos e quanto melhora na largura de banda por nova aquisição ou reprocessamento seria necessário para resolver com mais detalhes, né? Como eu acabei comentando com relação aqui ao item 3. E como que funciona, então, esse modelo convolucional, né? Essa modelagem? Aqui nós temos um modelo de camadas plano paralelas com diferentes valores de impedância. Então, a partir desse modelo, nós temos aqui um perfil de impedância. Com esse perfil de impedância, nós calculamos a função refletividade, aqui usando essa equação. Então, a gente sai aqui da impedância, obtém essa função refletividade. A partir dela, nós convolvemos ela com a wavelet, com o pulso sísmico. Aqui eu estou considerando um pulso sísmico de fase zero. Fazendo a convolução aqui da refletividade com a wavelet, nós obtemos aqui o traço sísmico. E aí o que a gente obtém, então, são uma série de traços sísmicos aqui a partir desse modelo. E hoje o que a gente vai ver, então? A gente vai ver o modelo convolucional D, alguma coisa de amarração, variação de fase, conteúdo de frequência, né? O que isso acontece com relação ao traço sísmico, quando nós temos uma fase diferente, ou quando nós temos o conteúdo de frequência. Variação de litologia e propriedades de reservatórios, como que isso pode ser visualizado na nossa modelagem 1D, do modelo convolucional, e um atributo de impedância relativa de banda limitada, né? Como que é o traço e esse atributo de impedância relativa, a partir desse traço sísmico. Depois a gente vai ver o modelo convolucional aplicado em 2D para analisar estudo do efeito de túnel, né, no modelo de Cunha. Aqui a gente vai ver dois modelos, né, vai ver um pouquinho mais detalhe a questão da resolução, e depois vamos analisar mais qualitativamente a influência da presença de uma rocha ígnea dentro do reservatório, né, variando essa espessura, como que é o comportamento do traço. Alguma coisa sobre a questão da atenuação sísmica, né, causada no traço. Então, apenas usar isso na modelagem e ver como é que fica o comportamento do topo do reservatório quando é adicionado esse efeito de atenuação sísmica ou esse efeito não tem. E aqui, por último, o estudo de espessura e litologias, variação da espessura de uma intrusão ígnea. Foi o que eu acabei comentando aqui no primeiro caso, no modelo do efeito de túnel. Então, quais são os elementos da wavelet? A gente já viu como obtém a refletividade, agora vamos falar um pouquinho sobre a wavelet. Então, a wavelet, nosso pulso sísmico, a gente pode decompor ele num somatório de funções de seno, variando aqui o conteúdo de frequência, né, a frequência dela. Então, aqui a gente tem 0, 3 até 72 Hz. Se a gente fizer somatório, a gente obtém aqui a nossa wavelet. Então, aqui seria uma decomposição a partir dessa wavelet aqui. O outro parâmetro importante é a fase da wavelet. Aqui a gente está considerando uma fase constante igual a zero para essa modelagem aqui dessa wavelet. A gente não tem aqui variação de fase, a gente tem uma fase zero e ela permanece constante.
ao longo da variação da frequência. E aqui é um outro parâmetro importante dela é qual é o conteúdo de frequência, né, que a gente tem a partir utilizado para modelar a wave. Ou a gente tem esse conteúdo de frequência dentro do dado sísmico, a gente estima ele usando uma transformada de Fourier numa janela, e aí com isso nós queremos modelar a wavelet baseado nesse conteúdo de frequência do dado sísmico. Então, aqui um parâmetro importante desse conteúdo de frequência é o que a gente chama aqui de largura de banda, né? A largura do conteúdo de frequência dela. E como que ela é dada? Ela é calculada a partir de metade do valor de pico. Então, o valor de pico da amplitude, ele estaria aqui. Aqui no caso está normalizado, seria 1. A gente pegaria aqui na metade desse valor de pico da amplitude, então aqui em 0,5, e mede-se essa largura aqui. Então, para esse caso aqui, a gente tem uma banda de frequência da wavelet de 7 até 55 Hz. Outro termo que a gente utiliza muito é a frequência de pico. A frequência de pico é quando a gente tem amplitude máxima. Então, por esse caso aqui, a gente teria o valor da frequência de pico em torno aqui de 20 Hz. Aqui alguns tipos, né, da wavelet. Então, a gente tem um modelo saindo aqui de uma camada com uma impedância menor, entrando aqui com uma impedância maior. Então, a gente vai ter um aumento do valor da impedância, né, saindo a partir dessa interface. Daqui para baixo, a impedância aumentou, né, devido a essa segunda camada. Então, a primeira que a gente tem é a wavelet casual, que ela começa a ser registrada após o tempo zero, é o que acontece nas aquisições sísmicas, né? A gente tem um registro após esse tempo zero, né? Então, aí depois, durante o processamento, a gente vai utilizar algum filtro para poder passar essa wavelet para uma wavelet, por exemplo, aqui de fase zero, né? Assim, que o pico possa ocorrer no tempo igual a zero. Então, aqui mostrando como isso pode ser feito. Existe a wavelet extraída, que foi utilizada da aquisição, convolvendo ela com esse filtro, com esse operador inverso, obteve, assim, uma wavelet de fase zero, onde o conteúdo de frequência não houve alteração. O mesmo conteúdo de frequência que tem aqui também tem nessa wavelet, nesse pulso sísmico. Aqui nós temos o padrão americano e aqui o padrão europeu. O que a gente acaba utilizando é o padrão americano, onde o aumento da impedância vai ser correspondente a um pico positivo na amplitude sísmica. Então, aqui a gente tem diferentes etologias, os perfis VP densidade. A partir deles, fazendo a multiplicação, nós temos a impedância. Com isso, nós obtemos a função refletividade, utilizando aqui a equação aqui embaixo, ou usando essa aproximação. E aqui a gente também tem qual é o coeficiente de transmissão. Após essa, né, a incidência aqui, nós temos parte dela sendo refletida e parte sendo transmitida. E aqui estaria o cálculo do coeficiente de transmissão. Aqui é mostrando a modelagem a partir da wavelet casual. Então, a gente vê que as amplitudes nesse traço não ocorrem realmente em cima, né, no tempo, aqui onde a gente tem essa variação de impedância e a função refletividade. Então, para, né, a interpretação, é fundamental que isso possa ser modificado, né, a partir lá do filtro, como eu mostrei. Então, fazendo aqui a convolução daquele filtro, nós conseguimos obter esse modelo. Então, na nossa modelagem, a gente acaba utilizando esse esquema aqui, onde a gente convolve o nosso pulso, a nossa wavelet com a função refletividade, aonde o pico do pulso
é para o tempo igual a zero. Ele ocorre em tempo igual a zero. Aqui está mostrando, no caso, o padrão americano para a wavelet com fase zero. Aqui mostrando a mesma modelagem, mas para diferentes conteúdos de frequência da wavelet. Então, aqui a gente vê uma wavelet com conteúdo de frequência menor, então a gente fica mais, a resolução diminui, né, com essa banda de frequência menor da wavelet. E aí, à medida que vai se aumentando esse conteúdo de frequência, a gente consegue separar melhor aqui, né, essas interfaces, e aí relacionando isso com essas espessuras das camadas. No primeiro caso aqui fica difícil, a gente não consegue, por exemplo, né, distinguir aqui essas camadas, né, a partir dessas espessuras, e aqui a gente já começa a identificar melhor a passagem aí de uma camada para outra. Aqui a gente tem diferentes fases da wavelet. Os valores em azuis são para o padrão americano e em vermelho o padrão europeu. Então, aqui concentrando-se no padrão americano. Então, essa daqui é a fase zero, que a gente mais utiliza na nossa modelagem. E a amarração, a gente começa a nossa amarração com a fase zero, e depois vai variando essa fase, até ver ali qual é o melhor fator de correlação entre o traço modelado e o traço real. Mas a primeira, né, abordagem, quando a gente começa a fazer essa amarração, a gente começa com essa wavelet de fase zero. E aí aqui a gente tem, então, variando essa fase, 0, 30, 60, 90, até aqui é menos 30. Durante a propagação da onda, a gente tem um efeito chamado de dispersão. Esse efeito ele causa variação, mudança da forma da onda, né, porque as frequências maiores viajam mais rápido do que as frequências menores, e aí isso acaba distorcendo o formato do pulso. Uma forma de corrigir isso ou de modelar esse efeito é através do fator Q. Então, aqui é mostrando essa variação de fase para um fator Q igual a 30, que representaria, ele é inversamente proporcional a essa dispersão, essa distorção. Então, quanto menor esse fator, mais a onda vai mudar. Então, aqui ela tem uma fase de 180, à medida isso para o tempo igual a 1 segundo, para o tempo igual a 2,3 segundos, essa fase mudou para 90. E já para o Q igual a 100, essa fase mudou menos, né, do que comparado aqui, para uma fase igual a 150. Então, esse é um efeito, né, que ocorre na propagação da onda, que normalmente se corrige durante o processamento. Quando essa correção não é muito efetiva, nós podemos utilizar técnicas de pré-condicionamento, né, pós o processamento, para poder tentar corrigir esse efeito, deixando então para que naquele intervalo de estudo não ocorra variação de fase, ou que ela seja mínima. Que isso para a gente aqui não é interessante que ocorra, né, tanto para amarração quanto também pensando na inversão. Então, seria ideal fazer um pré-condicionamento, tentar tratar isso para colocar todos numa única fase e aí em seguida realizar a inversão. Aqui é mostrando só rapidamente a questão da amarração. Então, aqui a gente tem um perfil de litologia, a porosidade, a impedância acústica, aqui o traço sintético, obtido a partir do modelo convolucional e replicado ele 3 vezes. Aqui é o traço obtido no poço. E aí, aqui é o wavelet estimado a partir do dado sísmico. Então, aqui é o gráfico de correlação entre o sintético e o traço real. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer aqui os ajustes para amarração, né? Ver se tem necessidade de fazer um shift, ver se tem necessidade de fazer o stack squeeze, né? Ver se tem a necessidade de variação de fase.
Então, aqui é mostrando, por exemplo, né, para a gente obter esse gráfico de correlação que ele seja simétrico, como a gente observa aqui, né, aqui ele é simétrico, aqui não, a fase para obter isso teve que passar de 0 para menos 50. Então, alguns desses processos eles são meio que automáticos dentro do software, para que a gente acaba utilizando para fazer esses ajustes e essa amarração. Então, aqui é mostrando um outro caso, aqui a gente tem o perfil de litologia, né, variando aqui o volume de folheto, que estaria em verde seria argila, e em amarelo areia, representando aqui então um folheto arenoso, aqui o arenito, e aqui embaixo novamente um folheto, inicialmente aqui mais puro e depois folheto arenoso. Aqui a porosidade, impedância acústica, função refletividade e o traço sintético obtido. Lembrando que quando a gente fala em traço sísmico, a gente está falando em contraste de camadas, em contraste de propriedades de camadas, de interfaces. E aí, a partir da integração desse traço, a gente obtém aqui uma impedância de banda limitada, e aqui está um esquemático mostrando como que esse atributo fica com relação a esse modelo. Então, aqui a gente tem o modelo de impedância variada, o aumento de impedância está representado aqui pela seta, para a direita, função refletividade, convolvendo ele com uma OE de fase zero, nós temos o traço, e a partir da integração, nós temos aqui essa impedância relativa. Né? A gente observa que as reflexões elas ocorriam em cima aqui das interfaces, e aí quando a gente tem essa integração, isso já muda. Então, aqui a gente tem agora, em cima das interfaces, o valor da impedância relativa é zero. E aí, quando a gente tem aumento do valor da impedância, a gente vai ter aqui algo positivo, valores positivos. E quando nós tivermos diminuição de impedância, nós vamos ter valores negativos. Quanto maior for esse contraste, maiores vão ser esses valores, ou positivos ou negativos, dependendo se a gente está aumentando ou diminuindo a impedância. E aqui é mostrando também essa impedância relativa ao longo de um poço, agora já de um poço real, não sintético como o anterior. E aí mostrando aqui quando a gente tem a saída, né, desse folheto entrando aqui no reservatório, a gente tem aqui um contraste, um valor positivo, né, aumentando aqui, simbolizando esse aumento de impedância. E depois aqui a saída desse reservatório, a gente tem o valor negativo. Então, se a gente chegar e medir aqui, e aqui nós temos a espessura dessa camada. Seria uma forma, então, aí de obter essa espessura aqui do nosso reservatório. Então, nesse caso aqui, o reservatório está ocorrendo o quê? Está ocorrendo um aumento de impedância, saindo aqui do folheto, entrando no arenito, a gente observa-se esse aumento de impedância, seria representado por um pico positivo, agora está representado aqui por esses valores positivos nesse intervalo. Outros modelos, né, que a gente tem um modelo que a gente vai analisar com mais detalhes, quando a gente for mostrar a modelagem do Guéry, então, analisando, né, saindo aqui do folheto, entrando na areia, nessa interface, analisando o contraste da amplitude com relação ao ângulo de incidência. Aqui a gente observa que é um valor negativo e essa amplitude ela vai aumentando em módulo. Aqui a gente tem um modelo chamado de modelo de Cunha, ou modelo, também a gente chama ele muito de pinch-out. O que está acontecendo com relação à diminuição da espessura do reservatório, como que é o comportamento da amplitude, para a gente fazer um estudo de resolução sísmica. Aqui um outro modelo que a gente vai ver posteriormente é o modelo acamadado, né, com várias camadas.
né, variando essa espessura dessas camadas, depois que a gente for analisar o Gather, né, hoje eu também mostro rapidamente um exemplo desse modelo acamadado, mas em dados sintéticos. E o modelo aqui, um outro modelo 2D, né, mostrando aqui uma anticlinal, e aí como que está aqui o comportamento da amplitude variando com relação a essa espessura que a gente observa aqui. A gente teria, né, o contato óleo e água, o gás água, e aí quando está chegando-se próximo desse contato, a gente analisa, quando essa espessura diminui, né, à medida que tanto aqui quanto aqui, o que acontece com a amplitude, né? Que a gente vê que quando está diminuindo, essa amplitude está aumentando. Né? O que será que isso ocorre? Né? Devido ao efeito Pinchal, né? Que muitas vezes ele causa um aumento da amplitude, que a gente vai ver daqui a pouco também. Passando agora para alguns estudos, considerando o modelo 2D. Então, aqui a gente tem, né, um modelo plano paralelo, com várias camadas, do trabalho da monografia, do AMI. Então, nesse trabalho, a gente levou em consideração para a modelagem, né, do modelo convolucional, a questão da atenuação e dispersão. E aí a gente observa, né, a partir dessa modelagem, como que fica aqui o que a gente considerou como sendo o topo do reservatório, para o caso sem o efeito da atenuação, e sem ruído, aqui já com a presença do ruído, e aqui no caso adicionando esse efeito da atenuação, mostrando aí uma diminuição da amplitude com relação a esse topo do reservatório, levando em consideração esse efeito da propagação da onda. Um outro modelo, né, de 2D, trazendo para vocês, é do trabalho que o Teixeira, né, o Leonardo vem desenvolvendo. Então, aqui a gente mostra o modelo de pinch-out, né? Então, aqui no caso, a gente tem 3 camadas, né? Onde a primeira camada e a terceira têm as mesmas propriedades, e a camada aqui do meio tem propriedades diferentes. Aqui no caso estaria simulando a presença dos sais de baixa velocidade em presença aqui intercalado com a lita. Então aí vamos ver como é que fica, né, essa modelagem para fazer a partir desse modelo um estudo da resolução sísmica. Então, tendo esse modelo, né, a partir da wavelet estimada, levando em consideração o conteúdo de frequência presente nesse intervalo, frequência de pico em torno de 25 Hz, aqui está, então, mostrando esse dado modelado, né, a partir desse modelo proposto. Né. A resolução é de 27 metros. Né, e quais as características que a gente pode notar com relação a esse modelo? Né. Então, a gente observa como que o topo, à medida que vai afinando, à medida que a espessura vai diminuindo, a gente vê que o topo dessa interface ele modifica, né? A profundidade dele aqui aparece como se ele tivesse uma profundidade menor. Então, isso aqui geraria uma falsa interpretação, né, da profundidade no qual realmente está ocorrendo essa mudança de camada. Né? Então, mais ou menos a partir daqui, essa espessura aqui ela permanece constante até aonde não houver mais essa presença dessa camada aqui representada pela cor azul. Então, só a partir da modelagem, a gente já observa aqui, né, um erro que a gente pode causar com relação à interpretação. A gente vai sair picando, né, o valor de menor amplitude, no caso aqui representada pela cor vermelha, né, usando, por exemplo, o picking dos softwares, ele vai procurar os menores valores. Né? A gente seta lá que a gente está fazendo a picagem de um horizonte
é de uma interface com valor negativo. Então, quando ele chegar aqui, a partir daqui ele começa a mapear acima da onde realmente estaria o topo dessa interface. Uma outra coisa que a gente observa também a partir dessa modelagem, que em uma certa região, é nessa região que a gente tem um valor de amplitude maior do que realmente a gente tem nessa região aqui. Então, a partir do momento que essa espessura começa a diminuir, né, dessa camada, começa a acontecer um aumento da amplitude, né, desse valor, dessa amplitude. A gente chama isso daqui de o efeito de Thune, né? Então, modificando o valor de amplitude. Se a gente pensar no reservatório, isso daqui poderia falsear a gente, poderia levar a gente a falsas interpretações. O valor da amplitude ele está aumentando. Então, a gente tem ali, né, por exemplo, um aumento de porosidade, né, ou uma mudança de fluido, um aumento da concentração do fluido, né, se a gente for baseado aqui nesses valores de amplitude. E aí, então, aqui nesse momento, a gente tem, né, uma interferência construtiva entre o topo e a base, e a partir desse momento, essa interferência passa a ser destrutiva. E aí a gente tem aqui um valor menor de amplitude com relação ao valor real que ele deveria ser. Então, agora, analisando, né, esse gráfico, onde a gente tem aqui a espessura dessa camada em milissegundos aumentando, e o valor de amplitude medida a partir dessa linha aqui verde, né? A partir dessa reta verde. Então, o que a gente observa? Então, a gente está analisando, né, o valor da amplitude da direita para a esquerda. Né, o verde representa a espessura real e a amplitude real. Então, a gente está começando aqui no valor zero. Começa a ter aqui a interferência destrutiva. Essa interferência destrutiva ela começa a diminuir. E quando a gente passa a ter um aumento de amplitude, aí quando chega em uma certa região, a gente tem aqui uma interferência construtiva e o valor da amplitude, né, nessa região aqui passa a ser maior, até chegar em uma espessura onde a gente consegue isolar aqui o topo e a base, e aí a partir disso essa espessura permanece constante. A partir disso, com o aumento da espessura, a amplitude permanece constante. Então, a partir de um certo ponto aqui, por exemplo, a gente tem agora essa espessura aumentando e o valor da amplitude aqui sendo constante. Já quando a gente observa com relação à espessura aparente, seguindo aqui a gente vê que não existe, o valor da amplitude é zero, né, até um certo ponto. Então, aqui a gente observa essa espessura sendo aumentada e o valor da amplitude sendo zero, para esse caso aqui. A hora que chega mais ou menos por aqui, esse valor começa a se aparecer um valor de amplitude, rapidamente esse valor de amplitude ele sobe, e aí com isso a gente tem aqui, é considerado o que a gente chama de espessura do túnel, onde esse valor de amplitude é o maior possível, e aí depois, à medida que a espessura continua aumentando, esse valor de amplitude ele vai diminuindo, essa amplitude aparente, até também se normalizar a partir de um certo valor da espessura. Então, esse daqui é o gráfico que foi construído baseado nesse modelo, e a gente vê ele aqui tirado do livro do Sim e Bacon, ficou muito similar ao do livro. E aí, a partir disso, a gente identifica que onde aconteceu esse pico. Então, no caso aqui, ele aconteceu em torno de 14 milissegundos. E aí, com esse tempo baseado no valor da velocidade, nós estimamos aqui a espessura foi dada em 27 metros. Então, essa daqui é a espessura aonde a gente passa a enxergar essa camada.
a visualizá-la. Porém, esse valor aqui de amplitude, ele é maior. Então, vale destacar isso, né, esse efeito aqui de amplitudes maiores. Né? Então, esse daqui é o efeito que a gente chama de efeito de túnel na amplitude. E aí é um cuidado que a gente tem que tomar com relação a reservatórios delgados, e isso pode nos levar a falsas interpretações, esse aumento aqui dessa amplitude com relação, está relacionando isso com uma mudança de propriedade do reservatório. E, na verdade, o que está sendo representado aí é apenas uma diminuição, apenas uma camada mais fina que está provocando o aumento de amplitude, e não uma mudança da propriedade do reservatório. Esse aqui é um outro gráfico, onde é mostrado a espessura real pela espessura aparente. A gente observa que a espessura aparente, como está mostrando aqui, ela apresenta-se como em torno de 27 metros, e aí ela permanece constante até 15, mais ou menos, uma espessura de 15 milissegundos, que é representada aqui em 27 metros. Então, a partir desse até esse intervalo, a espessura aparente que nós observamos nesse dado modelado é essa daqui, né? Que é 15 milissegundos, aproximadamente 27 metros. E aí, a partir disso, a partir desses 27 metros, essa espessura aparente ela começa a aumentar, e aí ela fica igual à espessura real, né, desse intervalo aqui, nessa camada. Um outro problema que a gente também encontra é o que a gente chama aqui de problema do Fish-Gas. O que acontece? Então, quando a gente analisa aqui para esses dois, esses dois reservatórios, tanto no caso desse poço quanto esse poço, apresenta-se bright spot, né? Um valor alto aqui de amplitude, uma anomalia na amplitude. E aí, quando foi se analisar, baseados nos dados perfis, comprovou-se que esse daqui era um bom reservatório, com uma alta saturação de gás, e esse daqui não, esse aqui tem uma baixa saturação de gás. Quando a gente faz a modelagem baseada nos dados perfis, né, e a gente analisa aqui somente o zero offset, então somente aqui esses valores aqui no eixo do eixo Y, né, quando a gente sai de um folheiro e entra no reservatório, no arenito saturado com água, o valor da amplitude ele é negativo, então a gente tem aí uma diminuição do valor de impedância comparado com o folheiro, só que é um valor negativo baixo, próximo aqui de zero. Quando está saturado com gás, esse valor ele é menor, o valor da impedância e o valor da refletividade em módulo ele é maior, e em valores absolutos ele vai ser maior, né? Só que em valores, sem ser valores absolutos, ele é menor. E aí, quando a gente tem aqui, olha para o caso com 30% saturado de água e 70% de gás, e para esse outro caso aqui, 5% de gás e 95% de água, que está representado aqui pelo tracejado, esse segundo caso, a gente observa que os valores aqui da refletividade, né, da amplitude, eles são muito próximos. Então, realmente fica difícil, baseado na modelagem e na modelagem usando os dados perfis e no que realmente está acontecendo aqui dentro desses reservatórios, a gente conseguir identificar qual é o nível de saturação, né? Porque a gente vê aqui que uma baixa saturação de gás já é suficiente para que o valor de amplitude seja muito próximo para o caso com uma alta saturação de gás, né? Para o caso aqui de 70%. O próximo exemplo de modelagem é para a gente analisar a influência das rochas ígneas dentro do reservatório, né? Variando a espessura dela. Então, esse daqui é um trabalho que o Tiago Rebeck ele vem desenvolvendo na iniciação científica dele. Então, aqui a gente tem a refletividade convolvendo com a wavelet, a gente tem aqui o traço sísmico. Então, o modelo que ele criou foi esse modelo aqui, a gente tem uma halita, depois a anidrita com uma espessura constante, se eu não me engano, de 30 metros.
E aqui a espessura, né, da ígnea variando de 70 até 0. E embaixo o carbonato. Então, é como se a gente tivesse aqui uma intrusão ígnea abaixo da camada do sal. E aí, quando a gente faz a modelagem do traço, a gente tem esse resultado aqui. Então, para 70, 50 e até chegar aqui 5. Então, aí vamos ver o que a gente observa com relação a isso. Então, a gente tem aqui esses 4 cenários. O primeiro, a gente tem a anidrita e o carbonato. Então, baseado nisso daqui, fazendo a modelagem, o que a gente nota? Que o pico, o primeiro pico aqui, o positivo, ele representa a saída da halita entrando na anidrita. E aí, o carbonato, né, a saída da anidrita para a entrada do carbonato, para esse caso aqui, estaria sendo representado por esse pico negativo. Então, essa já mostra aqui para a gente uma dificuldade. A gente está mapeando o topo da base como sendo um pico positivo. Poxa, mas aqui a gente está vendo que, na verdade, para esse caso onde tem essa presença da anidrita, o que a gente deveria estar mapeando é o pico negativo, né, e não positivo. Já esse outro caso, a gente tem aqui a halita, anidrita, com uma espessura maior, e aí depois, novamente, nós temos aqui o carbonato. Então, aqui mostra uma camada mais espessa de anidrita, aparenta mais uma reflexão. Então, com essa camada mais espessa da anidrita, a gente teria aqui agora 2 picos positivos, e aí só depois esse pico negativo que seria a entrada no carbonato. Já para o caso C, o que a gente observa? Então, no caso C, foi simulado com a presença de uma ígnea, né, aqui sendo representado por esse intervalo aqui. Então, na modelagem, a gente observa que agora temos 2 picos positivos, muito similar a esse daqui, que a gente acabou de ver, e aí depois a gente tem aqui esse pico negativo, que seria a representação da entrada no carbonato. E aqui, ao mesmo tempo, também simulou a presença de uma outra ígnea aqui na base do carbonato, né, mostrando o que estaria acontecendo aqui, o efeito, né, podendo falsear e esconder a passagem de Itapema para Barra Velha. Aí que agora a gente tem uma espessura maior da intrusiva no topo da formação Barra Velha, aonde pode aqui falsear uma possível camada mais espessa. Então, a gente tem aqui esse pico positivo, depois o negativo, e aí aqui, somente aqui que a gente teria a entrada do carbonato. Então, mostrando aí um pouco da dificuldade, né, da interpretação. Esse aqui é o último exemplo dessa aula. Isso aqui é apenas para mostrar o que a gente vai ver um pouco nas próximas. Aqui a gente tem o perfil de litologia, de impedância, aqui a razão de Poisson e o Guedes. Então, aqui já temos o Guedes modelado usando, variando o ângulo de incidência de 0 a 40, aqui para saturado com água, esse caso aqui saturado com óleo. Aqui a gente tem a presença de um siltito, então a passagem do folheiro para o arenito, ela não é direta, ela apresenta aqui primeiro essa camada delgada do siltito, e aí mostrando aqui como que se apresenta a reflexão para essa entrada aqui no reservatório, no arenito limpo. Então, aqui a gente tem, no caso, a amplitude negativa, e ela está diminuindo, para o caso da água, e do caso do óleo, ela é mais negativa ainda, e aí esse valor da amplitude diminui. Bem diferente para o caso aqui, onde a gente não tem essa camada aqui, essa presença desse siltito. Então, a gente observa sem ele que a passagem, né, que o valor da amplitude para saturado com água é positiva, se tornando menor, próximo aqui nessa coeficiente mais 1 próximo de 0. E já com óleo, ela é um valor próximo de 0 e tornando-se mais negativo. Se a gente fosse pensar em classe VO, aqui a gente teria uma classe 2. E nesse caso aqui a gente teria uma classe 4.
Essas são as referências que foram utilizadas para a preparação dessa aula. E é isso. Até a próxima videoaula.